Hoje eu quero conversar sobre uma pergunta que acompanha a humanidade desde sempre. Para que viemos? Qual é o sentido da vida? E para refletir sobre isso, vou me apoiar nas ideias de Viktor Frankl e Carl Jung. Talvez você esteja vivendo uma fase em que tudo pareça automático. Acordar, trabalhar, estudar, pagar contas, repetir os mesmos hábitos. E em algum momento surge aquela sensação silenciosa. Será que a vida é só isso? Essa pergunta não é fraqueza. Na verdade, ela pode ser o começo de um despertar. Porque o ser humano não vive apenas de sobreviver. A gente precisa sentir que existe um significado por trás dessa caminhada. E é exatamente aí que Frankl e Jung se encontram. A visão de Viktor Frankl, o ser humano precisa de sentido na visão dele. Ele foi um psiquiatra, que a história dele é incrível. Ele sobreviveu aos campos de concentração nazista, só isso, durante a Segunda Guerra Mundial. Ele perdeu praticamente tudo: família, liberdade, dignidade, segurança. E mesmo vivendo um dos cenários mais cruéis da história humana, ele percebeu algo impressionante. Ele percebeu que as pessoas que conseguiam encontrar um motivo para continuar tinham muito mais força para sobreviver. Foi daí que nasceu uma das frases mais conhecidas dele: quem tem um porquê enfrenta quase qualquer como, eu diria qualquer como. Quem tem um propósito enfrenta o que vier. Frankl dizia que a principal necessidade do ser humano não é prazer, não é dinheiro, não é poder, é sentido. E isso muda muita coisa de verdade, né? Porque talvez o vazio que muita gente sente hoje não venha da falta de sucesso, mas da falta de propósito. A sociedade ensinou a gente a correr atrás de resultados, mais dinheiro, mais status, mais reconhecimento. Mas ninguém ensinou como encontrar significado. E segundo Frankl, o sentido não é algo pronto que alguém entrega para você. Ele é descoberto. Às vezes através do amor, às vezes através do trabalho, às vezes através do sofrimento também. Sim, até o sofrimento pode ganhar sentido, porque ele está nos avisando sobre algo. Isso não significa sobre a dor, mas significa entender que até nas fases difíceis existe a possibilidade de transformação. Porque senão a gente não sai, se a vida não der um puxão de orelha, muitas vezes a gente não se mexe, né? Ele acreditava que a vida sempre faz uma espécie de pergunta para nós. E a nossa existência é por si só a resposta. E talvez seja apenas qual é o sentido da vida, mas também o que a vida espera de mim agora, porque tudo muda, não é? Carl Jung dizia: a vida é uma jornada de encontro consigo mesmo. Ele vivia muito em cima da técnica da individuação, se tornar o que você é em essência. Frankl falava sobre propósito, Jung mergulhava em outra dimensão, o autoconhecimento. Jung acreditava que muito dos nossos sofrimentos nascem porque nós estamos desconectados
de quem realmente somos. Vivemos tentando agradar expectativas muitas vezes, não é? Usamos máscaras sociais, interpretamos papéis, mas lá no fundo existe uma parte da gente que quer ser vista. Jung chamou essa jornada de processo de individuação. União com o self, eu diria. Tornar-se quem você realmente é. E isso é muito profundo, porque muita gente passa a vida inteira vivendo uma versão fabricada de si mesmo, não é? Pode passar a vida representando, mas isso adoece. Muita gente escolhe caminhos para agradar os outros, porque foi isso que nos ensinaram. Buscando, por exemplo, aprovação o tempo todo, se comparar sem parar, mas em algum momento a alma cobra autenticidade. A ansiedade aumenta, o vazio aparece, a sensação de desconexão cresce. E Jung dizia algo muito forte: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Talvez o sentido da vida não esteja escondido em algum lugar distante. Talvez ele esteja soterrado dentro de nós mesmos. E para encontrar isso, é preciso coragem, muita coragem. Coragem para olhar para as próprias sombras, para reconhecer medos, reconhecer feridas, inseguranças, porque Jung acreditava que aquilo que ignoramos dentro de nós acaba controlando nossa vida sem que a gente perceba. Está no inconsciente, né? Então, para que viemos? Talvez a gente tenha vindo para evoluir como consciência. Não apenas acumular coisas, como nos foi ensinado, mas crescer internamente, expandir a consciência, porque é só a consciência que permanece. Talvez viemos para aprender a amar melhor, para desenvolver a compaixão, para criar algo que faça realmente diferença, para deixar o mundo um pouco mais humano depois da nossa passagem. Qual é a nossa colaboração? Qual é a nossa doação? Qual é o nosso legado? Cada pessoa possui uma missão única, algo que ninguém mais pode realizar exatamente da mesma forma. Jung diria que nossa missão é nos tornarmos inteiros, ou seja, unir aquilo que mostramos ao mundo com aquilo que realmente somos. E isso, para mim, se chama divindade. Quando essas duas ideias se encontram, surge uma reflexão poderosa. O sentido da vida talvez esteja em descobrir quem somos, não é? E colocar isso a serviço do mundo. O vazio moderno, ele não é real. Ele depende de qual é o momento que a gente se descobre. Hoje existe uma epidemia silenciosa de vazio existencial. Nunca tivemos tanta tecnologia, entretenimento e informação, mas também nunca tivemos tanta ansiedade, tanta depressão e tanta sensação de falta de propósito. Por quê? Porque distração não substitui significado. Você pode preencher o tempo inteiro com telas, com vídeos, com compra, com dopamina rápida, mas ainda sentir um buraco por dentro. Você percebe que tem pessoas que estão sempre no meio de muita gente e se sentem sozinhas? Frankl chamou isso de vazio existencial. E talvez muita gente esteja tentando anestesiar perguntas profundas com
excesso de consumo e distração. Só que a alma continua perguntando: quem sou eu? Ela quer saber, porque ela é maior que o nosso corpo, porque esse corpo tem fim. Ela pergunta: por que estou aqui? O que realmente importa? A vida não precisa ser perfeita para ter sentido. Isso é importante. Mas muita gente acredita que só vai encontrar sentido quando resolver todos os problemas. Mas Frankl mostrou exatamente o contrário. Mesmo em meio ao caos, ainda existe liberdade interior. Olha a situação dele, sobreviveu à guerra, ao Holocausto. Ele disse que ainda podemos escolher nossa atitude diante da vida. E isso é extremamente poderoso. Não interessa a situação, se eu esteja controlando a minha mente. Talvez você não controle tudo o que acontece, mas pode escolher como responder. Pode transformar dor em aprendizado, queda em amadurecimento, feridas em consciência. Jung também acreditava nisso. Ele dizia que a pessoa não se ilumina imaginando figuras perfeitas, mas tornando consciente a própria escuridão. Ele dizia: traga do inconsciente para o consciente. Disso depende o crescimento como consciência evolutiva. Crescimento não nasce da perfeição, ele nasce da honestidade consigo mesmo. Talvez o sentido esteja nas pequenas coisas. Às vezes imaginamos o propósito como algo gigantesco, uma missão épica, um destino extraordinário. Mas talvez o sentido da vida esteja nas coisas simples, num abraço verdadeiro, numa conversa sincera, num filho, numa arte criada, num gesto de bondade, num momento de presença. Frankl acreditava que o sentido muda de acordo com cada fase da vida. Não existe uma única resposta universal. O sentido de hoje pode não ser o de amanhã, por exemplo. Basta cada dia o seu próprio mal, já dizia Jesus Cristo, está na Bíblia, né? E tudo bem, a vida é dinâmica. O perigo de viver no automático talvez seja uma das maiores tragédias, além de morrer. Mas passar pela vida sem realmente viver, esse é o problema. Sem consciência, ou sem profundidade, sem conexão consigo mesmo, sem conexão com aquilo que você é em essência, com a sua verdadeira verdade, não é? Jung dizia que aquilo que não conscientizamos aparece como destino. Ou seja, se você nunca olha para dentro, acaba repetindo padrões automaticamente. Acaba repetindo as mesmas dores, os mesmos relacionamentos, os mesmos medos. Por isso, autoconhecimento não é luxo, é necessidade. Não é? É a necessidade, é a grande necessidade. Talvez ninguém tenha uma resposta definitiva, mas Frankl e Jung deixam pistas muito valiosas. Viemos para encontrar sentido. Viemos para nos conhecer profundamente. Viemos para transformar sofrimento em consciência. Viemos para nos tornar mais humanos. E talvez o verdadeiro sentido da vida não seja um lugar onde chegamos, mas talvez seja a maneira como caminhamos, com presença, com verdade, com coragem. Então, a minha reflexão
seria: se a vida estivesse esperando alguma coisa de você nesse momento, o que seria? E eu diria, até mais importante, você está vivendo de acordo com quem realmente é? Ou apenas sobrevivendo no automático? Pensa nisso. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que também esteja buscando respostas. Gratidão.